mas vem novamente. Eu mergulho na mira ardente, mas peço que tua presença aumente. Vamos aproveitar essa oportunidade. Enquanto o irmão vai reiniciar esse louvor, você novamente vai clamar com intensidade. Eu creio que você vai visitar a sua vida nessa noite fortemente, amém? Você crê? Então dá um glória a Deus aí bem forte, amém? Glória a Deus. Amém? Pode colocar o louvor de novo, varão. Aleluias. Aleluias. Pai, glorificado, exaltado é teu santo nome, Senhor, em nosso meio. Queremos, Deus, a tua visitação no nosso meio. Deus, queremos que a nossa oração não fique travada no teto, meu Deus, do céu de bronze, mas nós queremos, Deus, que ela alcance, Senhor, os mais altos céus. Pai, em nome de Jesus, visita a tua igreja, visita o teu povo, Deus, que tu venha derramar, Senhor, do teu sobrenatural no nosso meio, Pai. Deus, em nome de Jesus, queremos, oh Deus, rasgar os nossos corações diante do Senhor. Queremos reconhecer, meu Deus, que não somos nada sem Ti. E queremos, Deus, sentir a Tua presença. Se não sentimos, queremos, Deus, sentir nessa noite. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, visita, Senhor. Nos visita, nos visita. Derrama do Teu sobrenatural. Vem, Senhor, sobre a nossa vida. Queremos, Deus, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Oh, recalabassuri alabas. Leandara bassuri andere baixou. Ane bassuri candara baixaias. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Não temerei. Não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais. Não sabemos, Deus, mais viver longe de Ti. Oh, aleluias. Quem já pisou no santo? Não sabemos viver, Senhor, em outro lugar a não ser em Tua presença. Não sabemos viver em outro lugar a não ser na Tua presença. Queremos a Tua glória. Quem já pisou? Oh, calabaçuriano, aleluias, 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 Deus, aleluias. Nos envolve, Deus, nessa noite. Nos envolve nessa noite, Senhor. A noite de encontro contigo. A noite de aquebrantamento, Senhor, de entrega. Queremos nos rasgar diante da Tua presença. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluias. Aleluias, aleluias. Aleluias. Vem novamente. Eu mergulho na mira ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça, Pai.
santo nome. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Glorificado e exaltado é o Senhor. Aleluias. 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 Glória, 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 glória. Santo, diga para o Senhor, diga bem forte, Santo. Esse é o melhor, Santo. Aplauda o Senhor bem forte, irmãos. Aleluias! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluias! Amém? Glória a Deus! Oh, irmãos, que 10 minutos mais maravilhosos que passamos agora, amém? Glória a Deus! Agora nós vamos continuar a nossa adoração com a nossa oferta. Separe aí a sua oferta e venha trazer aqui na casa do Senhor. Você que não trouxe o valor espécie, temos a maquininha, o Felipe, mas a pastora Elisa vai estar aqui à frente. Vamos orar, amém? Feche seus olhos. Glória a Deus, aleluias. Em nome de Jesus, Pai, queremos continuar a nossa adoração a Ti. Nós Te louvamos, meu Deus, por este período pelo qual o Senhor derramou um pouquinho só da Tua graça, da Tua presença em nosso meio. A Tua presença nos faz diferente. A Tua presença, Senhor, é que nos faz diferente. Porque se existe algo em especial, se existe algo de bom em nós, é porque é o Senhor que tem colocado. Deus, eu coloco diante do Senhor este momento tão especial de oferta. Que o Senhor possa abençoar a cada um dos ofertantes, ó Pai, da nossa igreja, aqueles que podem contribuir nessa noite, aqueles também que por algum motivo não podem, que o Senhor possa abençoar grandemente, meu Deus, a vida financeira dos Teus filhos, que o Senhor possa, meu Deus, estar abrindo, meu Deus, as portas, meu Deus, da prosperidade sobre as vidas dos Teus filhos, e aqueles, meu Deus, ó Pai, possam ofertar ao Senhor, meu Deus, sem medidas, ó Pai, e assim, Deus, eu abençoo e glorifico a cada um deles pelas ofertas em nome de Jesus. Pode vir, irmãos. Põe um louvor aí, bem animado aí, irmãos. Senão eu vou cantar aqui, os irmãos vão correr. Glória a Deus.
Obrigado, irmãos. Pastor Elisa. Pode sentar, irmãos. Só vou dar um aviso rapidinho. No sábado, a galera da DocStart que não vai para o Acamp, a gente tá... o pastor ele deu o aviso aqui domingo, né? A gente vai levar essa galera para experimentar um pouquinho do Acamp Radical, tá? A gente vai sair daqui às 4 horas da tarde e vai voltar por volta de umas 9 horas da noite, né, pastor Hélio? No sábado, tá? No sábado. Para isso, a gente precisa de pelo menos 30 para a gente poder pagar o ônibus a R$10. Então, a galera que é da DocStart, que não vai para o Acamp, mas quer experimentar um pouquinho do Acamp Radical, me dá o nome hoje para que a gente possa ver se vai ter o coro para poder ir, tá bom? Hoje, sem falta. Pode falar comigo, ou com o Uds, com a Gabriela, com o Felipe, qualquer um, para que a gente possa estar vendo se dá para levar. Vai ser bem legal, né? E a galerinha aí de 10 a 13 anos pode estar indo, tá bom? Obrigada. Vai ser, irmãos, tudo bem? Olha só, um aviso rápido aqui sobre o Acamp. O Acamp, nós temos inscrições abertas ainda, né? Quem vai fazer a inscrição hoje aí? Amém. 1, 2, 3, 20. Amém. Glória a Deus. Então, procure o Edgar. Cadê o Edgar? O Edgar está ali, ó. É o homem de receber dinheiro mesmo e tal. Quem quiser fazer inscrições com cartão de crédito, então me procure, que a gente resolve isso aí. Também vai dar certo. E aí, preste atenção. Sexta-feira, às 19h30, nós estaremos saindo daqui de um ônibus para o Acamp lá. Amém? Não vou dar os avisos que a gente já tem dado aí, não, mas eu só preciso falar o seguinte, que... esqueci o que eu ia falar. Era o que mesmo, gente? Tá, estaremos indo 7h30, o ônibus está saindo aí, beleza? E a gente retorna no domingo, direto para o culto. É só levar roupa de cama, não precisa levar colchão. Leve roupas velhas, leve roupa, uma blusa branca, uma camiseta branca é importante. Repelente é importantíssimo, lá tem muito bichinho lá para morder a gente, sugar nosso sangue, morcego e tudo mais. A galera que vai fazer o rapel, se é menor de idade, precisa da autorização, são 2 autorizações, uma de ida para o Acamp e a outra para fazer o rapel, quem é menor de idade, senão não vai fazer, ainda que tenha pago pelo rapel, não tem jeito, o sargento lá não vai permitir você descer no rapel, ok? Então, sexta-feira, se liga aí que a gente vai estar partindo. Lá no Facebook da DOC, tem todas as informações do Acamp lá, tá bombando esse negócio, vai lá, procure as informações do que levar, do que não levar. Não leve notebook, celular, tablet, esses negócios não. E meninas, vai tomar banho lá de farda lá, beleza? Esse ano, todas fardadas, para a gente não ter nenhum problema. Também precisa. A galera da Start aí também precisa de autorização dos pais. Vocês vão gerar, vocês vão fazer, Felipe, ou cada um faz manual mesmo? Então é manual também. A da Start, então, os pais mandam o filho com a autorização escrita, ok? Permitindo ele ir lá para a Acamp, amém. Amém. Vamos continuar aqui nos avisos, queridos. Amanhã, amados, às 20 horas, nós vamos ter o TLC. A pastora Sônia vai estar ministrando aqui o curso TLC, tá? Repasse para os discípulos, mande nos grupos, tá bom? Às 20 horas. Na terça-feira e no domingo não haverá o Nova Criatura como de costume, por causa do nosso curso de membresia que está acontecendo, tá bom? Então, nem terça e nem domingo não vai ter o curso Nova Criatura. O membresia será aula 2 na terça-feira, Andréia? Domingo e terça, aula 2, tá bom? Do membresia. Queridos, vocês estão cientes do nosso encontro lá em Goiânia? Dia 7 e 8.
nós alugamos um ônibus e esse ônibus tem vagas limitadas. Então, eu queria que você me procurasse hoje. Inclusive, já foram preenchidas 12 vagas de 44 vagas, tá? Então, eu preciso que você me procure hoje para fazer a sua inscrição. Essa inscrição tem que ser feita comigo, porque eu preciso de todos os seus dados, porque eu preciso repassar para o motorista, tá? Nós vamos fazer um contrato com ele onde precisa de todos os seus dados. Então, eu queria que você me procurasse ainda hoje, você que está interessado em ir para Goiânia no ônibus, tá? Amém? São só 44 vagas, limitadas, tá bom? É R$30 mais a sua alimentação lá. A igreja vai pagar o ônibus, tá bom? Outra coisa que nós estamos vivendo aqui um momento muito lindo e único na nossa igreja, nossas cestas do amor, né? Nós sabemos que há famílias que precisam de ajuda. Eu costumo dizer que dá o pouco que se tem, ao que tem menos ainda, né? E nós ficamos ainda mais enobrecidos, tirando aquele pouco que nós temos para dar àquele que precisa também. Nós não podemos deixar de lado. E o que acontece? Nós montamos algumas cestas aqui e vimos alguns itens que realmente são necessários para a nossa cesta. O que foi feito? Nós fizemos 20 itens que vão na cesta e mandamos para os líderes de setor. O líder de setor vai mandar para as células o que realmente necessita. Nós vamos fazer a nossa compra de mês e aí nós já vamos pegar aquilo que realmente será muito útil na cesta. Não que aquilo que nós trazíamos não era útil, mas aquilo que realmente vai ser mais útil, tá? E aí foi feito aqui, e aí nós vamos manter esse padrão aqui da cesta, tá bom? Não vamos esquecer de falar na nossa célula, de divulgar nas nossas reuniões, trazer esse alimento na célula, no dia que foi marcado para a gente fazer uma festa aqui, trazendo esses alimentos, porque é tão lindo quando nós chegamos numa casa onde a família não tem o que comer e você leva aquela cesta. Eu tenho ido fazer isso e tenho chorado. Confesso para vocês que ao chegar nas casas, onde você vê crianças chorando que não tem a comida, não é nem o leite, não tem o arroz e o feijão. Eu tenho chorado de ver aquele ali. Então, nós vamos fazer do possível ao impossível para que isso aconteça, para que nós mantemos muitas cestas aqui para famílias que venham buscar e encontrem aqui o verdadeiro amor e cuidado. Amém? Já está sendo demonstrado esse amor e cuidado. Nós montamos algumas cestas com alimentos, com aquilo que você tem trago. Que Deus continue nos abençoando, nos honrando por estarmos fazendo esse ato de amor. Amém? Amém. Então, eu queria convidar vocês para ficarem em pé. Nós vamos receber aqui um pastorzão que vai trazer uma palavra para nós agora. Palavra de Deus. Pastor Silvio, vem aqui na frente. Amém. Essas palmas foi para o pastor Silvio. Agora é para Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Estenda suas mãos. Vamos ouvir aqui da voz de Deus, da boca do Silvio. Deus, que o Senhor possa usá-lo, que o Senhor possa trazer, Senhor, uma palavra rema nos nossos corações, na nossa vida. Deus, cremos que o Senhor já falou com o Silvio. Agora sabemos que o Senhor irá transmitir a tua palavra a nós. Abençoa ele em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Vamos ter um tempo breve aqui, espero. Vou ver se eu consigo ministrar aqui antes de 2 horas, beleza? Hoje pela manhã tivemos reunião com o nosso pastor Luiz Carlos e estivemos fazendo algumas avaliações sobre a nossa consolidação. E eu fui muito ministrado quando eu ouvi essa palavra do pastor Ailson. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa palavra hoje. E o tema da mensagem é como fazer uma consolidação eficiente. Amém?
Vamos ler o texto aí que está em Atos, capítulo 15, do verso 36 em diante. Obrigado, Alê. Diz assim o texto: a segunda viagem missionária, separação entre Paulo e Barnabé. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar essa palavra, meus amados. Deus Pai maravilhoso e eterno, nós queremos agradecer ao Senhor por esse texto, Pai, da Tua palavra. Quero clamar pelo Teu doce Espírito Santo agora, para que Ele venha falar aos corações desses irmãos, Pai, que aqui estão. Através de mim, Seu Deus, o Senhor possa falar agora, Espírito Santo, para que possamos ser impactados, Seu Deus, por essa palavra, porque queremos, Seu Deus, ser consolidadores eficientes, Pai amado, assim como o Barnabé, e queremos, Seu Deus, fazer a Tua obra, Seu Deus, com este mesmo apego, Seu Deus, com essa mesma dedicação. Nos ajuda, Seu Deus, nessa hora, para que aquilo que o Senhor tem a dizer, Pai amado, fique claro, Seu Deus, aos nossos ouvidos e entre no nosso coração, para que venha dar frutos, Seu Deus, e frutos, Seu Deus, permanentes na Tua presença. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então nós observamos aqui que nesse pequeno texto tem um detalhe muito valioso. Dois homens que são ícones no livro de Atos, contendendo, havendo ali uma desavença entre eles por causa de uma situação envolvendo uma pessoa. Aqui no texto fica claro que Paulo tinha um foco nas multidões. Ele queria ir nas igrejas que eles haviam implantado, nas igrejas que eles haviam aberto, para verificar como estavam os irmãos daquela igreja, enquanto Barnabé estava focado ali em Marcos apenas. Uma única alma, Barnabé estava se importando com aquela única alma ali. Enquanto Paulo tinha um foco na multidão, o foco nas igrejas, as grandes igrejas que estavam sendo implantadas. Para a gente entender um pouco por que Paulo não queria levar Marcos, a gente tem que ir no texto de Atos 13, no versículo 13. Quando Marcos, estando com eles reunidos, fazendo a obra do Senhor nessa viagem missionária, ele decidiu do nada, ele deu um chilique, ele deu lá uma zanga e resolveu voltar. Deixando então a viagem missionária de lado, o trabalho que eles estavam fazendo e retornando para casa. Então o texto de Atos 13, o verso 13, diz assim: partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, na Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Ou seja, irmão, Marcos fazia parte da equipe missionária que estava andando com Paulo, ou andando com Barnabé. Porque Barnabé e Paulo foram enviados. E Marcos fazia parte dessa equipe. E, de repente, Marcos dá a louca lá no meio da viagem e volta. Ele desiste de continuar aquela caminhada, ele deixa aqueles com quem ele estava ali ombreado e volta
para Jerusalém. Paulo ficou chateado com essa condição, né, com essa condição de Marcos. Ou seja, Marcos perdeu a confiança de Paulo, não é verdade? Então, para a gente entender um pouco de o que estava acontecendo ali naquele dia, queria que viesse aqui 3 irmãos para me ajudar aqui em cima. 3, pode ser 3 jovens, bem bonitos e humildes. Levanta aí, gente, vem aqui. Só os bonitos. Esses são os mais humildes. Fica aqui no meio, Alisson. Você fica no meio, o Hudson na ponta. Então, aqui nós temos aqui o apóstolo Paulo, Marcos e o Barnabé, né? Então, lá estava mais ou menos assim. Segura aí no braço do Marcos. Segura aí no braço do Marcos. É. Aí o Barnabé estava daqui. Puxa o Marcos. Puxa ele. Marcos estava lá. Ele vai. E o Paulo estava do outro lado. Não, ele não vai. Então era mais ou menos uma coisa assim que estava acontecendo lá. Obrigado, irmãos. Então eles estavam brigando ali, né, contendendo, porque um queria levar Marcos e o outro não. Gente, a visão de Paulo de ir visitar as igrejas era uma boa visão? Tinha alguma coisa errada nessa visão de Paulo? Nenhuma. Mas a visão de Marcos, de querer cuidar daquele irmão, de trazer aquele irmão para perto dele, de trazer cura ao coração daquele irmão, porque se aquele irmão se apartou deles, a Bíblia não fala, mas pode ter havido algum problema de relacionamento entre eles, concordam? Pode ter acontecido alguma coisa que fez com que Marcos decidisse sair de lá e voltasse para Jerusalém? E Barnabé queria tratar aquele irmão, queria levantar aquele irmão, porque ele sabia do valor de uma alma. Então o foco de Barnabé ali se voltou para Marcos. Então todos os dois queriam realmente coisas boas. Mas o foco de Barnabé estava em uma única pessoa, ou numa única alma. E aí, queridos, a gente consegue perceber que muitas vezes nós temos também nos focado, como o apóstolo Paulo, nas multidões e deixado uma alma, uma pessoa que está doente, que está ferida, de lado, né? Deixado aquela pessoa num segundo plano. E aí eu vou ler o texto agora que está em Lucas 10, 25. E aí você pode começar a pensar, o pastor Silvio está ficando doido. Nós estamos lá em Atos, agora ele vai para Lucas. E nós estamos falando de consolidação. E ele vem agora com a parábola do samaritano. O que esse pastor está querendo? Mas acho que no final poderá fazer algum sentido aquilo que a gente vai dizer aqui, tá bom? Então vamos ler o texto de Lucas 10, a partir do verso 25, que diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu, Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar. Vendo-o, também passou de largo.
Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocou-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospitaleiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, tu indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém, queridos? Então nós podemos notar no texto que a gente leu lá em Atos, que o apóstolo Paulo estava com foco nas grandes multidões, nas grandes igrejas, né? Mas Barnabé nos ensina muito através desse texto, porque Barnabé estava preocupado com uma única pessoa. Ele nos ensina sobre os nossos relacionamentos. Barnabé sabia que se deixasse Marcos naquele momento ali, abandonasse ele, aquela vida seria perdida. E quanto vale uma vida, querido? A Bíblia diz que vale mais que o mundo inteiro. Queridos, Barnabé não se preocupou com as igrejas que já estavam abertas, estavam funcionando, né? Ele não se preocupou em seguir o apóstolo Paulo e continuar o seu ministério, mas ele deixou tudo para cuidar apenas de Marcos. Ele entendeu o valor que tem uma alma. E aí a gente vê nessa parábola, né, um homem culto perguntando para Jesus quem é o meu próximo, né? Primeiro ele faz uma pergunta: como poderei ser salvo? E aí Jesus responde ele com uma pergunta, né? O que você interpreta o que a lei diz? Jesus pergunta para ele. E aí depois ele faz outra pergunta. E aí Jesus conta uma história e faz a ele uma outra pergunta. Sei quantos já assistiram Chaves aí, mas lá no Chaves eu não sei se é Kiko ou Chaves, diz que só os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta. Mas aí a gente lê na Bíblia, a gente sabe que só os sábios, né, respondem uma pergunta com outra pergunta. Idiota é o Chaves, né? Então realmente a gente vê o quanto Deus é maravilhoso, querido. Ele faz a gente pensar, ele faz a gente, né, nós mesmos respondermos aquilo que devemos fazer e que muitas vezes não fazemos, né, porque não queremos. Ele levou aquele homem culto a entender aquilo que ele mesmo já sabia. Ele sabia quem era o próximo, ele não precisava perguntar, mas o intuito dele era fazer o quê? Prejudicar Jesus, né? Afrontar Jesus. Era atrapalhar o ministério de Jesus. E aí, querido, muitas vezes a gente tem feito isso que essa parábola está falando aqui com as pessoas, né? Nós temos deixado as pessoas de lado, temos passado ao largo, visto as pessoas lá sofrendo, feridas, machucadas, e temos dado mais atenção aos nossos trabalhos, né? Passou por lá um sacerdote, aquele sacerdote ele poderia estar indo para algum lugar para sacrificar ao Senhor, né? Colocar as ofertas ali, sacrificar ao Senhor, levar as petições do povo até Deus. Então ele poderia estar ali, e muitas vezes ele pode ter visto aquele homem lá caído e deve ter pensado: poxa, aquele homem está caído, mas ele pode estar morto. Se eu for lá e tocar nesse homem, eu vou ficar impuro e aí eu não vou poder realizar as minhas atividades como sacerdote. Aí ele deixou aquele homem lá, né, a própria sorte. O levita poderia estar indo para o culto de celebração, né? Chega lá, eu vou adorar o Senhor com o meu louvor. E aí, querido, ele deixou aquele homem lá parado,
Muitas vezes as pessoas estão em busca de coisas ou reconhecimentos aqui na terra. Talvez se tivesse ali ao redor daquele homem lá uma multidão, pessoas ao redor dele, o sacerdote teria ido lá para tentar ajudar aquele homem, né? Orar ao Senhor, se ele tivesse morto, muitas vezes para que ele ressuscitasse. O adorador lá poderia até, vou tocar um louvor aqui porque eu vou atrair a presença de Deus e esse homem vai se levantar. Porque muitas vezes as pessoas estão procurando os holofotes, estão procurando o reconhecimento, estão deixando as pessoas morrerem, estão deixando as pessoas feridas, caírem, né, e ficarem no chão. E aí a gente leu essa parábola só para a gente entender o quanto vale uma alma. E muitas vezes nós temos deixado de lado, temos nos importados com tantas outras atividades. Não são coisas ruins, queridos, né? Você fazer parte de um louvor, você ser um pregador na igreja, né? Você ser um líder de célula, ser um líder de setor, de área, não são coisas ruins, mas o seu foco tem que estar nas pessoas. Não tem que estar nos holofotes, não tem que estar no status, mas sim nas pessoas. Nós precisamos ser promotores de pessoas, precisamos ser como Barnabé, aquele que pega, que cuida, que não se importa com o tempo que vai gastar com aquela pessoa, que vai investir na vida dela. Ele está ali levantando, levando a pessoa para frente, né? Dando um tratamento, como a gente tem ouvido muito aqui, o pastor Ibe falando, pega a ovelha, trata a ovelha, dá um leitinho na boca dela, né? O pastor Cícero, há umas 2 semanas atrás, esteve aqui e falou sobre isso, né? Da gente pegar a ovelha, botar no colo, dar leitinho para ela. E tem muita gente que está precisando de leitinho, querido. E nós precisamos dar esse leitinho para elas. Mas voltando aí ao texto de Atos, né, para a gente não perder o foco, alguns estudiosos dizem que Barnabé e Paulo eram amigos de infância, né? Então eles tinham um relacionamento bem próximo. E além disso, se a gente for ler os textos aqui, que falam sobre a consolidação que o próprio Barnabé fez com quem? Quem foi que consolidou o apóstolo Paulo, gente? O próprio Barnabé tinha feito algo extraordinário com o apóstolo Paulo. Eu não vou ler todos os textos aqui, mas se você quiser anotar, você pode anotar aí para você poder depois dar uma lida, né? Atos 9, verso 26 e 27 diz assim: E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara. E como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. Quando Saulo tem um encontro com Jesus, ele se converte, né? E aí ele fica cego, e aí a gente conhece a história. E ele tenta se aproximar dos apóstolos, né, de Jesus, e os apóstolos não querem Saulo com ele. Não querem. Por quê? Saulo era o perseguidor. Ele queria matar os apóstolos, queria matar os seguidores de Jesus. Quem foi lá interceder por Saulo, que se tornou Paulo? Barnabé. Então, além disso, queridos, Barnabé, ele foi atrás de Paulo, quando os apóstolos o mandaram para a Espanha. Ele foi lá buscar o apóstolo Paulo de volta, né, e o trouxe para Antioquia, onde a igreja estava num avivamento extraordinário. E o apóstolo e Barnabé sempre tratando o apóstolo Paulo com muita reverência, colocando ele à frente. O Barnabé chegava e quando via que Paulo já estava preparado, colocava ele à frente na obra, até chegar o dia, né,
que o nome de Barnabé deixou de constar primeiro na frente das coisas, porque na Bíblia, né, na história, sempre o nome daquele que tinha mais relevância no ministério vinha primeiro. Então você vai ver que antes de Paulo, antes o nome de Barnabé vinha primeiro, até o dia que o nome de Paulo passa a vir antes do nome de Barnabé, ou até nem o nome de Barnabé era citado mais. Só citava assim Paulo e os que estavam com ele. E um dos que estavam com ele era Barnabé. Então, queridos, na situação que a gente viu aqui dessa contenda, que a gente ilustrou aqui, onde Paulo e Barnabé contendiam em levar uma pessoa junto para levantar essa pessoa, para curar essa pessoa, e o outro não queria levar. Você sendo Barnabé, já tendo feito tudo isso por Paulo que eu falei aqui, qual seria a sua atitude em relação a essa situação com Paulo? Será que você não ia ser tentado a jogar na cara dele tudo que você havia feito por ele? Quantos já tiveram discípulos, queridos, que você fez tanta coisa por ele, e aí, em um determinado momento, ele vai e te abandona, te deixa na mão? Qual o sentimento que você fica? Quantos aqui ficam com vontade de chegar para ele e falar umas verdades, né, como a gente fala? É só eu? É só eu? Não, né? Então, acredita, irmão, que Barnabé ficou com muita vontade naquela hora ali de falar que eu peguei você, introduzi você no meio dos apóstolos, eu gastei meu dinheiro para ir atrás de você, para te buscar lá na Espanha, gastei dinheiro, tempo, passei 6 meses viajando para te trazer de volta. Eu te coloquei no ministério lá em Antioquia, te coloquei à frente de igreja, eu te levei comigo para todos os lugares, eu cuidei de você. Agora, você tem que fazer o mesmo com esse Marcos que está aqui. Barnabé poderia ter feito isso, não poderia? Mas Barnabé não fez. O processo de consolidação de Barnabé na vida do apóstolo Paulo foi tão extraordinário, né, que ele alçou voos muito mais altos. Mas Barnabé não quis de forma alguma expor tudo aquilo que ele tinha feito para o apóstolo Paulo, cobrando dele uma outra atitude em relação a Marcos. Pelo contrário, ele se calou, e aí, queridos, naquela contenda ali, ele ficou no prejuízo, né? Vamos dizer assim. Ele ficou em meio a uma decisão muito difícil para um líder, para um homem com as características de Barnabé, com o ministério que Barnabé já havia construído. Ele ficou na decisão de permanecer com o apóstolo Paulo e ir para onde estavam os holofotes. A igreja naquela época estava sendo usada tremendamente por Deus, um avivamento tremendo, pessoas sendo curadas, a igreja crescendo. E eles estavam indo para ver essas igrejas, para ver o que Deus estava fazendo, para participar desse avivamento. Então Barnabé ficou entre ir para este lugar junto com Paulo e ficar com Marcos. Que decisão difícil para um líder, né? Para um homem com as características, né, e o ministério de Barnabé. Mas ele decidiu, irmão, pagar o preço de ficar, permanecer com Marcos. E saindo dali, ele foi para Chipre. Chipre é a casa, né, era o lugar onde Barnabé morava. E como Marcos, a Bíblia, historiadores dizem que era um sobrinho de Barnabé, então ele levou ele para onde? Para casa. Levou Marcos para casa, enquanto o texto que nós lemos aqui, no final diz que o apóstolo Paulo saiu com a bênção da igreja. Você imagina, o apóstolo Paulo saindo, com todos festejando, né, a ida dele lá para visitar as outras igrejas, e Barnabé saindo como se fosse pela porta dos fundos, com
Marcos ao seu lado, né, voltando para a sua casa. Como ficou o coração de Barnabé em relação a isso, queridos? Mas a Bíblia não relata, irmãos, quanto tempo Barnabé ficou com Marcos. Quanto tempo ele ficou na casa dele lá, sendo cuidado, sendo tratado, né, sendo novamente erguido para o ministério. Mas a Bíblia relata que essa contenda que a gente fez aqui no começo, aqui uma ilustração, que está na Bíblia, ela foi simplesmente uma contenda ministerial. Não houve nenhum problema relacional entre Barnabé e Paulo, Paulo e Marcos e Paulo, porque logo depois desse tempo de cura, desse tempo em que Barnabé introduziu Marcos de novo no ministério, curou ele, introduziu no ministério, levantou ele passou a ser um ajudador do ministério de quem? Do próprio Paulo. Tanto ele quanto Barnabé voltaram a ser cooperadores de Paulo no ministério. O texto de 1 Coríntios 9:6 diz: ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. O texto de Filemão 1:24 diz: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. O apóstolo Paulo falando. Esse Marcos é o mesmo Marcos que a gente falou aqui no texto de Atos. Queridos, a visão de Barnabé e a forma como ele fazia para consolidar uma pessoa, para poder alavancar aquela pessoa no ministério, é extraordinária. Quantos Barnabés nós vamos ter aqui nessa igreja? Nós já temos aqui. Sejamos então Barnabés, queridos. Barnabés com esse mesmo espírito desse Barnabé que a Bíblia nos relata. Um homem que sabe o valor de uma alma e que não importa se aquela pessoa muitas vezes tem nos machucado, tem nos magoado, tem nos deixado na mão em alguns momentos cruciais das nossas vidas. Nós precisamos ser consolidadores, assim como Barnabé. Barnabé alavancou o ministério de Paulo. E foi uma coisa tão extraordinária que, se não é a maior influência, para nós é a maior influência, né, do Velho Testamento, quem levou, do Novo Testamento, né, do livro de Atos, que levou a igreja de Cristo para vários lugares, né, vários países. Saiu de Jerusalém levando a igreja para fora. Um missionário extraordinário. E Barnabé foi quem levantou este homem. E não deixou que Marcos se perdesse. Consolidar, né, no Aurélio, quer dizer, tornar ou ficar mais consistente. Tornar ou ficar mais sólido. Tornar ou ficar mais estável. Queridos, há uma festa aqui na igreja quando a pessoa aceita Jesus, amém? No domingo aqui, quando a pessoa vem aqui na frente e aceita Jesus, a igreja fica em festa. A gente vem aqui, abraça a pessoa, ela vai lá para a sala dos conselheiros, pega o nomezinho dela lá, né? No outro dia fazemos ali o contato 24 horas. Mas, queridos, essa pessoa que veio aqui na frente, recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você abraçou ela, você recebeu ela com um abraço, né, com muito amor, com muito carinho. Será que ela já está consolidada? Nós aprendemos que não. E será que só esse abraço nosso aqui, esse aconchego nosso aqui da igreja, é suficiente para fazer com que ela permaneça aqui? Será que se a gente se encontrasse só aqui no culto de domingo, né, e tivéssemos nossos relacionamentos voltados só aqui no culto de domingo ou na nossa célula na semana, somente esses 2 encontros nós tivéssemos, será que isso é o suficiente para que uma pessoa seja consolidada, meu amado? É necessário muito mais, né? Esse relacionamento fraco, sem profundidade, ele não vai consolidar ninguém, querido.
É preciso que nós tenhamos relacionamentos profundos, que as pessoas vão até a casa das outras, que as pessoas tenham um nível de relacionamento mais pessoal com a pessoa. Porque senão nós não vamos conseguir fazer com que as pessoas fiquem aqui. As pessoas são carentes de relacionamento. Deus é um Deus relacional. Então a consolidação, querido, ela é um processo que se inicia aqui, né, com a aceitação da pessoa, com o levantamento da mão dela aceitando Jesus. Mas ele não termina, essa consolidação não termina quando a pessoa já está aqui na igreja. É muito mais que isso. E nós precisamos entender isso, como Barnabé entendia. Ele precisava pegar as pessoas e trazer para perto dele, levar para casa, curar das feridas. Pessoas que não eram muito fáceis. Será que o apóstolo Paulo era uma pessoa bem facinha de se lidar? Um camarada bem culto, né? O apóstolo Paulo era muito culto, tinha muita cultura, era um homem estudado, um homem que deveria também ter muito dinheiro, porque ele fazia parte, né, das autoridades na época lá de Israel. E aí, não sei como era a vida de Barnabé, mas eu acho que o apóstolo Paulo, em algum momento, ele se achava, né? E aí Barnabé incluiu aquele homem no meio dos apóstolos e fez dele um referencial, onde eu e você hoje podemos ouvir a história do que ele fez, por causa que Barnabé resolveu tomar conta dele. E aí nós precisamos então tomar conta daqueles que Deus tem nos dado, né? Temos ouvido que queremos uma igreja de multidão, queremos uma igreja grande. Quantos querem uma igreja grande aqui? Uma igreja de multidão? Só uma meia dúzia que quer? Quantos querem uma igreja de multidão aqui, querido? Quantos querem ver engarrafamento aqui na entrada da igreja? Eu quero. Mas para que isso aconteça, nós precisamos cuidar primeiro bem daqueles que estão aqui. Se nós não cuidarmos bem daqueles que Deus está trazendo para nós, seja ele como for, seja ele dentro da tua avaliação carnal, a pessoa mais difícil do mundo, meu amado, Deus não vai nos dar essa igreja de multidão. Amém? Então, eu queria que você se colocasse de pé, que nós pudéssemos orar essa palavra. Eu entrei em crise hoje pela manhã, na reunião com o pastor Luiz Carlos, e estive agora conversando ali com o supervisor de setor ali na reunião, porque na nossa área esse ano nós tivemos 22 pessoas convertidas, e tirando uns 12 estão por aí, querido, e eu não sei onde estão. E isso me deixou em crise. E após essa reunião de manhã, né, eu lembrei dessa palavra e entendi que a gente precisa consolidar. Não adianta só a gente estar ganhando as pessoas e a porta da igreja dos fundos está aberta. As pessoas vêm e vão. E aí, se eu fiz um levantamento desse, querido, dentro da minha área, com certeza, né, eu não posso falar pelas outras, mas acredito também, não está fácil segurar o pessoal. Então nós precisamos dessa graça de Deus. A graça que Barnabé tinha para poder incluir, integrar, alavancar, buscar a pessoa que está ali caída e levantar ela e colocar ela à frente da obra. Que nós possamos ser Barnabés, amém? Então vamos orar, meus amados. Feche seus olhos, clame ao Senhor por esse Espírito, por esse amor pelas almas, que é o que precisamos para poder fazer isso. Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós queremos nessa hora, Seu Deus, clamar ao Senhor, Pai, por um coração, Seu Deus, como o de Barnabé, um homem, Seu Deus, que não se prendia, Pai amado, às circunstâncias, Pai amado, não se prendia, Pai amado, a fazeres, Seu Deus, que tomam o tempo, Pai amado, que roubam, Seu Deus, a possibilidade de
cuidar de pessoas. Antes, Senhor Deus, ele tinha um coração voltado, Senhor Deus, para curar, para trabalhar, Senhor Deus, e alavancar, Senhor Deus, os ministérios, Pai amado, das pessoas que o Senhor colocou próximo dele. Que assim seja, Senhor, nas nossas vidas, Pai amado, na vida da Igreja de Cristo Docmos, que estejamos aqui, Senhor Deus, diante de muitos Barnabés, Senhor Deus, que vão buscar os perdidos, buscar aqueles, Senhor Deus, que estão sofrendo, Pai amado, com alguma desilusão, Senhor Deus, com alguma luta, Pai, que estão passando, para poderem levantá-los, Senhor Deus, para fazer a Tua obra. Senhor, que o coração, Senhor Deus, do bom pastor, Senhor Deus, seja o nosso coração. Muda, Senhor Deus, o nosso coração, Pai amado, para nos importarmos, Senhor, com os perdidos, Pai. Nos importarmos, Senhor Deus, com pessoas, Senhor Deus, e deixarmos, Senhor Deus, em nome de Jesus, o Senhor falar ao nosso coração. Fala conosco, Senhor Deus, porque queremos ouvir a Tua voz. Queremos ser uma igreja relevante, Pai amado, uma igreja, Senhor, que se importa, Senhor Deus, com as almas, uma igreja, Senhor Deus, que vai atrás, Senhor Deus, daqueles que estão caindo, daqueles que estão, Senhor Deus, perecendo. Usa, Senhor, em nome de Jesus, as nossas vidas, Pai amado, nessa região, Pai amado, neste tempo, Pai, em nome de Jesus, queremos, Senhor Deus, fazer a diferença, Pai amado, na nossa geração, mas para isso precisamos do Teu Espírito, Pai, sobre nós. Venha, ó Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, Senhor, a fazer essa obra, Pai. Sem Ti nada podemos fazer e somos dependentes totalmente de Ti. Que a unção, Senhor Deus, em nome de Jesus de Barnabé, venha sobre a Igreja de Cristo Docmos e possamos ser, Senhor Deus, em nome de Jesus, pessoas que integram, Pai amado, pessoas, Senhor Deus, que tem relacionamento profundo, Pai amado, com os outros, para levantá-la, Senhor Deus, para levá-la, Senhor Deus, a um novo nível, Pai amado, ministerial, a um novo nível, Pai amado, emocional, Senhor Deus, a um novo nível, Pai amado, nas suas vidas seculares, Pai, e principalmente, que nós possamos fazer delas pessoas melhores do que nós somos, e nós possamos fazer delas, Pai amado, melhores pastores, melhores líderes, Pai amado, do que nós, do que o nosso pastor, porque, Senhor, foi isso que Barnabé fez. Ele fez, Senhor Deus, do apóstolo Paulo um ministério, Pai amado, muito mais relevante do que o dele. Que assim seja nas nossas vidas, Pai amado. Que possamos gerar discípulos, Pai, que sejam mais relevantes na Tua obra do que nós mesmos. Porque, Senhor, se eles alcançarem, Pai amado, patamares maiores, nós também, Pai amado, seremos elevados, para que o Teu nome seja exaltado, Senhor Deus, e glorificado nas nações. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, e pedimos a Ti, sê conosco, ó Deus, sê conosco, ó Espírito Santo, sê conosco, ó Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, confirmar essa palavra, Senhor Deus, no coração de cada pessoa aqui presente, cada líder de célula, cada líder em treinamento, cada líder de setor, cada área, Senhor Deus, cada pastor, Senhor Deus, aqui nessa igreja, tem esse coração de Barnabé, Senhor Deus, em nome de Jesus nós recebemos, porque o Senhor, Pai amado, já nos deu tudo o que precisamos, Senhor Deus, assim diz a Tua palavra. Nós recebemos de Ti e queremos passar para os outros, porque essa é a nossa missão, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Você crê, meu amado? Aplauda ao Senhor, glorifique o nome dEle. Aleluias. Fiz oração para o pessoal que vai viajar comigo na segunda-feira. Vai estar todo mundo aqui. Você quer chamar? Pode dirigir. Amém. Gente, como eu preciso melhorar, viu? Demais. Queridos, eu estou ainda cumprindo uma agenda do ano passado lá pelo Veredão. Já pelo 8º ano nós vamos no Amazonas fazer um trabalho missionário. E este ano nessa agenda eu preciso cumprir. E segunda-feira agora nós estamos indo para o Amazonas. E, para a glória de Deus, a nossa equipe é basicamente Docmos, né? Então nós vamos viajar na segunda-feira, são 8 dias nos Ribeirinhos. Daqui vai eu, a Lara,
Demi, Simone, Arnaldo Júnior. Quem mais? Samuel também, né? São 5 ou 6 daqui que vão para essa viagem. E eu queria pedir oração para vocês. É um desafio para nós. Vamos estar em 5 ou 6 comunidades ribeirinhas, pregando o Evangelho e fazendo um trabalho com as crianças e jogando muito futebol, porque ela tem que jogar futebol. Por isso que o Arnaldo está indo comigo para jogar futebol. Mas muito mais do que isso, ele vai dar um testemunho do que Deus tem feito na vida dele. E eu sei que Deus vai usar a vida dele lá para a honra e glória do Senhor. E eu queria convidar aqui para receber essa oração, o Arnaldo que está aqui, a Lara, Demi e Simone também estão aqui. Eles estavam aí. Eu queria receber, pode vir, porque nós estamos sendo enviados pela igreja. A igreja está investindo na vida do Arnaldo, a igreja está investindo na nossa viagem também lá, precisamos de apoio financeiro. Também nossa igreja está investindo na Flávia, nossa missionária que está lá no Amazonas, por 1 ano. Então, pode subir aqui, pode subir, né? Pode subir, já subiu. Eu não penso em voltar lá com uma caravana, com uma equipe. Para mim, essa é a última vez que eu estou indo como equipe, levando um monte de pessoas para fazer o trabalho lá. Mas, como eu amo tanto aquele lugar e aquele povo ribeirinho, um lugar tão longe, de Manaus lá, onde nós vamos estar, dá 35 horas de barco. Quantas horas? 35. É longe, irmãos. Então lá, é aquilo que o pastor falou que hoje, lá não tem luz, não tem político, ninguém está vendo a gente, não tem televisão, não tem mídia, não tem contato, não tem internet, lá só tem gente. Peixe também. E água. Então a gente quer ser usado por Deus naquele lugar. E o ano que vem, quem sabe a gente vai sem uma caravana. Mas eu queria que você se alegrasse com esse povo da Docmos que vai esse ano. Gente, eu espero que eles tragam bastante um relatório relevante. E eu queria pedir ao pastor Silvio para orar pela gente, você também orar, mas não só orar hoje, mas continuar intercedendo por nossa viagem em nome de Jesus. Amém. Pastor Zé Carlos, ora aqui pelo pastor Salles. Deus abençoe. Querido Deus, eterno Pai, nós te glorificamos, bendizemos o teu nome. Te agradecemos pela oportunidade de sermos portadores dessa palavra tão preciosa. A única palavra que não provoca no ser humano não somente uma reforma, mas uma transformação completa de alma, espírito, mente e corpo, Deus. Que o Senhor seja com ele, Deus, que as tuas mãos sejam com esta equipe, que o Senhor providencie todo o sustento necessário, o acompanhamento dos teus anjos, que o Senhor levante pessoas, ó Pai, mantenedoras, apoiadoras, cooperadoras neste trabalho. Pai, muito obrigado, já repreendemos todo o contratempo, repreendemos todo o dardo do maligno contra esta equipe, repreendemos toda enfermidade, repreendemos todo incidente, repreendemos todo acidente. Colocamos, ó Pai, esta equipe na Tua presença e nós declaramos isto, concordando, Pai, como igreja do Senhor, é que nós dizemos amém, amém, amém e graças a Deus. Aleluia. Obrigado, pastor. Amém. Pastor Elisa? Ok? Amém, queridos. Vamos então para as nossas reuniões. Faça assim com a sua mão. Que a graça do Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo seja com todos. Que cada um possa chegar nas suas casas em segurança. Que o Espírito Santo do Senhor fale contigo ainda nessa noite sobre essa palavra. Que você tenha uma noite de sono revigorante. E que amanhã você possa despertar muito alegre e satisfeito com o Senhor. Para cumprir as suas atividades e se alegrar com a vida que o Senhor te deu. Vão em paz em nome de Jesus. Aleluia.